Olá a todos, o meu nome é Ana Sofia Vaz e venho por parte do FAPAS, o Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens, para vos dar a conhecer algumas das ações que a Associação tem vindo a desenvolver desde a sua existência, em 1990, e a convite pelo professor Paulo. Só para vos dar algum enquadramento, algum contexto, o FAPAS é uma organização de âmbito nacional, uma organização não governamental do ambiente, não tem fins lucrativos, como já disse, foi constituída em 1990 por cidadãos com experiência em conservação e por muita paixão pela natureza. O FAPAS surge do empenho e do voluntariado de vários cidadãos com diversas formações nas mais diversas áreas e o que é comum a este grupo de pessoas é mesmo a motivação pela promoção de ações que visem a conservação ativa da biodiversidade e dos ecossistemas, mas também na motivação por educar mais o cidadão e chamar o cidadão para a participação nesta conservação. O FAPAS tem a sua sede no Porto e, para além de uma direção nacional, o seu trabalho é dinamizado por vários núcleos de pessoas que se debruçam sobre situações e ações a um nível mais local, por exemplo, no Alentejo, no Ribatejo, em Lisboa, e aqui no Norte, em Braga, em Viana do Castelo e aqui bem perto de nós, em Mindelo, Vila do Conde. De uma forma geral, podemos dizer que desde a sua fundação, o FAPAS desenvolve inúmeras iniciativas que podem se agrupar em 4 grandes vertentes. O acompanhamento de diversas situações, a ação, a participação em edições e na formação. Portanto, relativamente ao acompanhamento, a Associação acompanha várias situações que colocam em causa a conservação da biodiversidade, tentando garantir o mínimo de impacto ou a tomada de medidas mais sustentáveis. Exemplo deste acompanhamento é a participação do FAPAS no Conselho Estratégico do Parque Nacional da Peneda Gerês, na Comissão Ambiental do Sabor ou na Estratégia de São Jacinto. Para além destas situações, o FAPAS também acompanha muitos outros movimentos, emitindo notas de imprensa, pareceres e queixas, mas também a felicitação para situações de sucesso, tal como se exemplifica aqui através desta notícia do lado esquerdo do slide. A nível da ação, a Associação participa em várias iniciativas, desde a ajuda no restauro ecológico, através da reflorestação de áreas de montanha, tal como vemos aqui uma das fotos, com a ajuda e a participação de várias escolas, ou mesmo a revegetação do cordão dunar, e através da aquisição e salvaguarda de terrenos privados. Neste caso, a Associação debruça-se em Ferreira do Zézer para a proteção das orquídeas, em Foscou e mesmo no Parque Nacional do Gerês. As edições do FAPAS, tais como se exemplificam aqui pela Tribuna da Natureza, traduzem também um dos pilares da Associação, produzindo publicações e formação sobre o património natural do território, por via de não só destas revistas, como a Tribuna da Natureza, mas também de guias de campo para a identificação da biodiversidade, ou mesmo livros com observações e narrativas sobre determinados locais ou espécies emblemáticas, tal como abordarei mais à frente nesta apresentação. Finalmente, a Associação tem uma grande aposta na formação de cidadãos, mas também de técnicos, professores e alunos, através de várias iniciativas esporádicas ou com um cariz mais periódico, que vão desde palestras a workshops, portanto, desde a teoria à prática. E sem dúvida que, transversalmente a estas 4 vertentes da Associação, está a educação ambiental, que de forma geral se estende a 8 domínios principais, tal como se observam neste slide. Portanto, a formação de um centro de formação, a organização das jornadas FAPAS, a participação no programa de Ciência Viva,
Também a participação de iniciativas através do Fundo Ambiental, comunicados de imprensa, realização de palestras e ações, mas também a participação na comemoração de dias especiais, tal como o Dia da Biodiversidade, e, como já um pouco referido, a sua participação na produção e edição de publicações de caráter de educação ambiental. O Centro de Formação FAPAS é, sem dúvida, um dos domínios principais que salvaguardam a educação ambiental da Associação. Tem acreditação concedida pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua e tem como público-alvo professores do ensino, essencialmente do ensino básico e do ensino secundário, mas também outro tipo de educadores. E por isso pretende não só desenvolver ações de cariz ambiental, mas também responder às necessidades de formação das escolas e contribuir para a melhoria da qualidade da educação. Com o intuito de alcançar este objetivo, são várias as ações de formação que o Centro oferece anualmente. E apesar de terem essa própria frequência e se repetirem numa base anual, as ações tentam que haja novidades em termos de conteúdos e também em termos dos formadores que apresentam esses conteúdos. Desta forma, as ações de formação contam com uma diversidade de formadores e que, em geral, são especialistas e, maioritariamente, investigadores das mais variadas áreas do conhecimento a nível da natureza e da biodiversidade. Estas ações contam com uma componente teórica e são sempre acompanhadas por uma componente prática. Oferecem conhecimento atual, mas também tentam albergar e ensinar técnicas de educação que possam ser adotadas pelos professores e pelos diversos educadores nas escolas, por forma a enriquecer o ensino, bem como outras ações de educação. Neste slide ilustram-se algumas das ações desenvolvidas nos últimos anos. É dada especial atenção à temática das espécies invasoras, como vemos aqui pelas fotografias à nossa esquerda, em que não só se verifica a componente teórica, portanto, os professores são convidados a aprender a identificar as diferentes espécies invasoras, com um especial enfoque às plantas, porque são aquelas mais fáceis de apresentar e de trazer para a sala de aula, mas também com a realização de ações de gestão no terreno, e neste caso vemos duas professoras a descascar, neste caso acácias, e o resultado deste descasque para controlo desta invasora problemática. Outras ações também se debruçam sobre a aprendizagem sobre a biodiversidade urbana e o conhecimento também de grupos particulares taxonómicos, tal como é o caso de alguns animais relativamente a aves, insetos ou morcegos, entre outros. Para além do centro de formação, o FAPAS também é conhecido e tem uma dedicação por organizar anualmente as jornadas. Portanto, as jornadas sobre conservação da natureza e educação ambiental para a sustentabilidade constituem um dos eventos anuais do FAPAS. Como podem ver no slide, as jornadas deste ano foram adiadas. Esperemos que a pandemia do coronavírus nos permita vir a realizar estas jornadas ainda em 2020 e festejar as 3 décadas da existência da Associação. De uma forma geral, as jornadas são dedicadas a um público bastante alargado, desde alunos a professores, técnicos, ao cidadão, e englobam um ciclo de comunicações e debates com oradores especialistas nas temáticas a abordar, temáticas essas que também se alteram e diversificam ao longo dos anos,
bem como visitas guiadas e ateliês variados que visam valorizar a componente da prática da formação contínua dos educadores. As jornadas são organizadas e realizam-se em locais distintos do país, tentando por isso chegar ao maior número de pessoas e regiões. E para as diferentes regiões onde se organizam, há também a consideração de incorporar atividades de valoração do património cultural e a promoção do conhecimento local e de práticas sustentáveis. Anualmente, uma grande parte das ações de educação ambiental do FAPAS realizam-se através do programa Ciência Viva no Verão. Este programa é uma iniciativa da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e, durante os meses de junho a setembro, convida a participação de várias entidades para divulgação científica, estimulação do associativismo científico e, desta forma, proporcionando ao cidadão e à população oportunidades de observação de índole científica e de contacto direto e pessoal com especialistas em diferentes áreas do saber. No caso do FAPAS, que tem vindo a juntar-se a esta iniciativa já desde o ano de 2012, há uma grande motivação para reforçar a educação ambiental e a divulgação do conhecimento científico sobre o património natural, seja ele biológico e geológico, e sobre a conservação da biodiversidade, com especial enfoque para o nosso país, Portugal. Para isso, o FAPAS e os seus voluntários têm vindo a propor e a desenvolver uma série de ações no âmbito deste programa da Ciência Viva no Verão. Estas ações vão desde a organização de percursos interpretativos, tal como vemos aqui do lado esquerdo no Rio Albiela, mas também por Salveu, também atividades relacionadas com a observação da ave e fauna, tal como vemos aqui ilustrado no Observatório da Ribeira da Granja, na Foz do Douro, um observatório montado e que surge da iniciativa da Associação FAPAS, até outros workshops ou atividades que tomam nomes curiosos como o grande êxito da fauna portuguesa e que expressa ou traduz um workshop de identificação de sons, mas também dedicando atividades para identificação de pegadas e de vestígios de animais ou identificação de líquens, construção de ninhos ou mesmo de caixas-abrigo. A título de curiosidade, deixam-se aqui 2 slides utilizados no workshop de identificação de sons, onde se ilustram algumas vocalizações características, neste caso, da polpa e do gaio. Também não poderia deixar de sublinhar o morcego sexta-feira, que é o morcego que nós vemos aqui na fotografia central. O sexta-feira, que se chamou assim por ter sido encontrado ou resgatado numa sexta-feira, morreu no presente mês de março, mas a verdade é que este morcego acompanhou várias ações de formação e educação ambiental desde 2012. 2012, a altura em que foi resgatado e mantido em cativeiro pelo ICNF, após ter partido, portanto, ter caído e partido a sua asa, o que o impossibilitava de voar e de voltar ao estado silvestre.
Fundo ambiental é aqui apresentado a título de exemplo de mecanismo de financiamento aos quais a Associação tem vindo a recorrer ao longo dos anos para desenvolver materiais e iniciativas de cariz educacional. Em síntese, o Fundo Ambiental é um instrumento governamental motivado pela perspectiva de alcance de uma maior eficácia da política do ambiente, contando com um programa dedicado a colmatar a falta de informação no que concerne a conservação da natureza e da biodiversidade no território nacional. Também a título de exemplo, destacam-se aqui alguns projetos mais recentes atribuídos ao FAPAS e que consistiram na elaboração de conteúdos para exposições itinerárias e móveis a serem apresentadas nas escolas e guiões de informação. À esquerda, vemos o exemplo deste tipo de informação sobre os habitats de Portugal e sua biodiversidade, projeto o qual foi liderado pelo professor Paulo, e à direita uma exposição e um conjunto de informação que resultam sobre o património cultural e natural do Rio Inha, abordando não só os elementos característicos e de valor, bem como as suas ameaças à conservação. Interessante também, não deixa de ser o projeto ilustrado neste slide, aprovado no último concurso, no qual foram digitalizadas centenas de revistas do FAPAS da rúbrica Tribuna da Natureza, que já mencionei anteriormente, e que neste momento estão disponibilizadas gratuitamente em formato digital, servindo este projeto como um bom exemplo, um exemplo interessante de economia circular. Os comunicados de imprensa têm também constituído um motor de informação e educação ambiental importante no contexto do FAPAS. Os comunicados lançados nem sempre chegam aos jornais, mas circulam principalmente nas redes sociais como forma de clarificação de informação, reflexão sobre determinadas intervenções ou mesmo denúncia e apelo de intervenções pouco sustentadas e sustentáveis. As redes sociais, bem como outros meios de divulgação, tais como programas de televisão e de rádio, tornam-se veículos cada vez mais imprescindíveis para a divulgação dos comunicados e informação ao público realizados pela associação ou pelos membros da associação. Neste slide apresentam-se alguns comunicados de imprensa que pretendiam criticar, como vemos aqui à esquerda, intervenções pouco justificadas e justificáveis em São Jacinto e na Ria de Aveiro. Mas não só de críticas vivem os comunicados da associação, como também pela apresentação pública de alternativas para um melhor futuro e o apelo pela salvaguarda do capital natural e de espécies mais sensíveis às mudanças rápidas do mundo atual. Esporadicamente, a associação e os seus membros têm também dedicado o seu tempo e partilhado o seu conhecimento sobre variados assuntos através de comunicações públicas e palestras. Estas comunicações surgem ou porque existem temas da atualidade que carecem de maior informação e clarificação, ou porque outras instituições, tais como escolas, precisam de apoio para uma maior qualidade da informação. De
facto, em tempos atuais, onde a quantidade de informação é muita, o FAPAS tenta fazer a diferença pela qualidade da mesma. Como curiosidade, aqui à esquerda mostra-se o exemplo de colaboração do FAPAS com o Futebol Clube do Porto, com a plantação da primeira árvore Dragon Force, como reconhecimento da importância da floresta autóctone. Um evento que certamente agradou muitos esportistas. Destaca-se também a presença do FAPAS na organização e colaboração em várias atividades de educação ambiental e restauro ecológico, principalmente com escolas. Estas ações têm incidido principalmente sobre o restauro ou a restauração do cordão dunar e da floresta autóctone. Relativamente ao cordão dunar, a associação tem-se focado e ajudado na limpeza do lixo e de resíduos, bem como no arranque da planta exótica e invasora chorão das praias ou Carpobrotus edulis. Mas sempre com o cuidado de restaurar o ecossistema, recorrendo, neste caso, à plantação da nativa Amófila arenária, ou o estorno. Este tipo de ações permite, assim, um apoio na aprendizagem ambiental dos alunos e nas escolas, oferecendo resultados práticos e visíveis após poucos anos. De forma semelhante, são organizadas e conduzidas várias ações de reflorestação, principalmente em locais montanhosos ou que foram alvo de perturbações, tais como a presença de espécies invasoras lenhosas e mesmo a passagem de incêndios. E porque a natureza se comemora sempre e quando o ser humano quiser, o FAPAS não deixa passar uma oportunidade para consciencializar o cidadão, educadores e alunos sobre a importância da conservação da natureza. O Dia da Floresta Autóctone, a Noite Europeia do Morcego, o Dia Internacional da Biodiversidade ou a migração de aves são temáticas que não têm vindo a ser esquecidas no FAPAS. Algumas ações relacionadas com o Dia da Floresta Autóctone, por exemplo, passam pela realização de palestras, pela cedência de árvores e arbustos nativos para consequente plantação e um cartaz ou um concurso de cartazes onde sempre há um cartaz vencedor. Idêntica é a forma de festejar a biodiversidade em geral, através da realização de palestras dinâmicas, através de exposições e realização de workshops, por exemplo, para fazer caixas-abrigo para morcegos ou mesmo construir ninhos artificiais para as aves. Desta forma, as escolas tornam-se um refúgio para a biodiversidade urbana. E sem dúvida que os morcegos são um dos grupos que mais desmistificação precisa entre os mais novos. Na Noite Internacional dos Morcegos, este grupo de mamíferos voadores é festejado durante o dia. Para além das palestras e da ajuda na construção de caixas-abrigo, há sem dúvida espaço para um mini carnaval, mas também para muitas outras atividades relacionadas, por exemplo, com origamis, escalada, adivinhas e muitos mais. Deixo apenas a nota que não são só os mais pequenos que comemoram estes dias connosco. Os mais velhos também participam, não só na celebração dos morcegos, mas também nas várias caminhadas e passeios para desfrutar da natureza.
Para terminar, exemplificam-se aqui algumas das publicações que têm sido apoiadas e produzidas no âmbito da Associação do FAPAS. À esquerda podem-se ver desde publicações mais pequenas ou mesmo do género de livretes que ensinam um pouco sobre determinados taxa, que são as andorinhas ou os morcegos, ou mesmo ensinar como fazer casas-ninho ou caixas-abrigo, no caso dos morcegos. Alguns destes livretos já se encontram disponíveis em formato PDF na internet, se pesquisarem pelo seu título. À direita, chamo apenas a atenção para alguns guias de campo, neste caso da fauna e flora do litoral, anfíbios e répteis e aves, mas também da identificação das árvores e dos mamíferos que a associação esteve desenvolvido. Em baixo, revelam-se algumas publicações mais dirigidas a locais de prestígio, tal como é o nosso Parque Nacional, ou espécies emblemáticas, tal como o falcão peregrino ou o pinheiro manso. Obrigada a todos.